Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Vínhamos aí fazendo alguns vídeos, né? Produzindo alguns vídeos nesse momento aí de quarentena, sempre trazendo aí algumas orientações acerca de saúde mental, qualidade de vida, né? Então, desta feita, havíamos passado alguns dias aí sem produzir alguns vídeos, né? Devido à nossa rotina de vida e profissional, mas estamos de volta. E gostaria de trazer hoje, mais um vídeo, recentemente houve um decreto aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, na verdade, com a liberação, progressiva, das atividades comerciais e de algumas pequenas instituições, lojas, enfim, Ou seja, começamos aí a retomada da nossa rotina, enquanto cidadão, trabalhador, enfim, pai de família, que corre atrás aí do seu pão de cada dia, não é? As escolas, salvo me engano, estão previstas aí a abrirem, a partir do dia 7 de agosto, algo dessa natureza, ou é 17, não sei bem. Mas eu queria aqui trazer algumas observações para vocês acerca ainda da nossa saúde mental, dos cuidados que devemos de ter nesse período. Não se engane, esse período ele não traz aí consequências apenas biológicas e econômicas, mas sobretudo emocionais, e principalmente porque nós não temos o hábito de considerarmos essa dimensão, a dimensão psicológica, a dimensão emocional. No entanto, a conta quando vem, não vem barata, ao ponto de muitas vezes emergir no nosso corpo ou nos conflitos interrelacionais, ligados a a esse desconforto emocional que a gente já vinha negando há um certo tempo. Então, eu coloquei aqui, fiz uma colinha aqui para nortear a nossa conversa hoje, e eu coloquei aqui, a retomada da rotina pós-quarentena, cuidados, É interessante pensar que, apesar de que a rotina está sendo retomada, a quarentena ela está sendo aí deixada para trás, a curtos passos, mas estamos aí tentando retomar a vida. Isso não quer dizer que o vírus, a pandemia, foi extinta, que acabou. Nós ainda não temos uma vacina, pessoas infelizmente ainda estão morrendo em todo o mundo e, consequentemente, isso também tem trazido grandes prejuízos para todos os povos, para todas as nações. Então, isso não quer dizer que a gente não tenha que continuar com os cuidados que estávamos tendo, ou estamos tendo, desde o início dessa quarentena. Portanto, mesmo que, e principalmente, não é nem mesmo que, principalmente nesse momento em que as atividades estão sendo retomadas, portanto, haverá maior fluxo de pessoas nas ruas, consequentemente haverá também a possibilidade das pessoas estar sendo contaminadas com maior facilidade. Embora, segundo alguns epidemiologistas, alguns especialistas na área, dizem que de um certo modo, a maioria das pessoas irão sim ser contagiadas, contaminadas por esse vírus, e o próprio organismo se encarregará de produzir anticorpos. Mas por fim, de modo que a orientação que a gente traz é essa, que devamos ter o cuidado para não deixarmos de lado os cuidados que aprendemos desde o início, que é a questão da higienização das mãos, do uso de máscara, álcool, o uso do álcool nas mãos, o cuidado com a questão da aglomeração de pessoas, enfim, aquelas recomendações de praxe, e principalmente para pessoas que são do grupo de risco. E eu acho interessante, por falar em grupo de risco, que as pessoas atentam muito para questões biológicas, quando se fala de grupo de riscos, mas não se fala das questões psicológicas. Então temos pessoas aí que sofrem sim com depressão e outros transtornos mentais graves, que parece-me não são colocadas ali no grupo de risco, mas se essa pessoa ela sofre com um transtorno mental grave, é muito possível que nesse momento ela esteja bem mais susceptível, a outros quadros clínicos do que aquelas pessoas que, mesmo tendo algum problema clínico, mas goza de saúde mental. É isso que eu quero dizer. Portanto, devemos sim tomar o cuidado com a questão da higienização, mas também com a questão da saúde mental. E uma coisa interessante também trazer para vocês é
a questão de transtornos mentais. Eu costumo muito dizer que na África, né, existem alguns desertos que passam anos sem chover. E quando chove, surge muitas plantas, né, muitos seres vivos que estavam ali na Terra e que ninguém se apercebia, né, e de repente a vida aflora ali. Né? Bom, eu queria fazer uma analogia acerca de transtornos mentais. Olha, na verdade, muitas pessoas já trazem consigo, tanto na sua carga genética, né, como na sua própria história de vida, alguns transtornos mentais que estão ali latentes, ou seja, estão ali como aquele deserto, né, que parece até que não tem vida, não tem nada ali. E de repente vem uma chuva dessa da vida, ou seja, vem aí um gatilho e acionam esses transtornos, né? Funcionam como gatilho para esses transtornos. Então, esse momento de pandemia trouxe à tona diversas condições psíquicas, né, que é possível que muitas pessoas até nem conheciam. Então, pessoas experimentaram momentos de ansiedade extrema, de estresse, aquele sentimento de falta de esperança, de tristeza e tantos outros sentimentos que estão ligados aí a um transtorno mental, não pela questão do sentimento em si, mas pela questão dos prejuízos que, porventura, esses sentimentos, né, tenham lhe causado. E é interessante pensar que, por nós termos essa cultura de negarmos essa condição, muito provavelmente, pessoal, daqui para frente, pessoas terão, né, sinais e sintomas de transtornos mentais graves e provavelmente não procurarão tratar disso e vão procurar especialistas de órgãos mais afetados ali, não é? Quando esse problema aí já afetar algum órgão, né? Ou quando essa dor for exteriorizada no corpo, né? Como sintoma psicossomático. E, por exemplo, uma pessoa que sentiu um aperto no peito devido à ansiedade e por ela negar essa dimensão psicológica, é muito provável que ela vá buscar ali um profissional ligado a essa dor no peito, um cardiologista, um pneumologista. Algumas vão até achar que contraíram o vírus, né, da Covid-19, enfim, como tem acontecido. Portanto, é interessante pensar que pós-quarentena, muitas pessoas trarão à tona aí, não é? Trará à tona aí sinais e sintomas de transtornos mentais que porventura elas nunca tenham experimentado antes, mas que já estavam ali latentes, né? E que nesse momento será mais evidente, né? Então é interessante que as pessoas estejam atentas a isso, não neguem essa condição subjetiva, essa condição emocional, pois é interessante que as pessoas sejam sensíveis, né? E tenham cuidado com elas mesmas, certo? Uma outra questão aqui é a atenção com a família. Olha, muitas pessoas passaram, né, esse período de quarentena, estão passando, na verdade, esse período de quarentena, porque ainda não acabou, com conflitos familiares, com aquela tensão dentro de casa pela a falta de perspectiva para um futuro, algumas desempregadas, né? E é muito possível que algumas tensões elas tenham sido suprimidas, né? Numa tentativa de deixar um clima mais ameno, na verdade um clima ameno dentro de casa, né? Como quem estivesse tentando demonstrar que essas pressões elas não estavam ali ou não estão existindo, né? Talvez até para não contrariar aquele pai de família que chegou em casa estressado, né? Então isso consequentemente em algum momento isso virá à tona. Então é muito interessante que você esteja a par disso, porque quando a vida retomar, né, a sua rotina, as pessoas elas vão sim demonstrar consequências desse momento em que ela passou mais tensa e que não pôde falar sobre isso, né? Ficou a todo tempo aí tentando maquiar todo esse processo que ela passou, talvez para não agravar a situação de estresse, de ansiedade, de conflito interrelacional. Atente você, pai de família, né?
para sua esposa. Em primeiro lugar, tente para você, né? Comece a observar se há alguma normalidade no seu humor, alguma anormalidade no que diz respeito às suas emoções, né? Porque se você perceber que isso está trazendo sérios prejuízos para você, é interessante que você busque sim ajuda profissional e não fique esperando apenas que isso chegue ao seu corpo para que você busque um profissional ligado à parte lá, ao órgão do seu corpo que porventura você esteja sentindo essa dor. Mas atente também para sua esposa, né? Geralmente a mulher ela fica mais em casa, cuidando das crianças, cuidando das coisas de casa, e a atenção é muito grande para com essa mulher. E geralmente ela não tem muito com quem conversar. Por vezes essa família não tem uma rede de apoio social muito grande, né? Às vezes só conta ali mesmo com as pessoas de casa e por vezes um vizinho, aquelas pessoas que porventura, né, frequentam alguma igreja. Quando podia ir para a igreja, contava com alguém ali na igreja, mas é muito possível que nesse momento nem isso ela tenha contado, né? Acerca dos filhos, né? Geralmente crianças e adolescentes são pessoas que têm uma energia atípica, não é? E nesse momento de quarentena as pessoas ficaram mais, as crianças, né, ficaram mais reclusas e consequentemente isso também trouxe ansiedade para elas. Então é muito interessante que vocês atentem daqui para frente para alguma condição de anormalidade no que diz respeito, mais uma vez, né, às emoções, a questão da ansiedade, né, diante de todo esse processo que elas passaram, certo? E, por fim, como solução para tudo, não é nem solução, vamos dizer assim, né? O que fazer diante de tudo isso? Né? É interessante que vocês possam estar retomando a vida, mas pensando também em dar um momento de lazer à sua família, né? Um momento de atividade saudável. Embora, lógico, alguns até tenham feito isso dentro de sua casa, mas nós estamos falando de atividades saudáveis e de lazer com interação social, né? Obviamente não estamos ainda em época de fazermos aglomerações, mas eu acredito que daqui para frente haverá a liberação de alguns espaços e é interessante que você possa sim sair com sua família para tomar um ar fresco, sabe? Para você ter esse contato com sua família fora desse espaço, desse ambiente conflituoso que foi porventura a sua casa durante esse período aí, né? Muitas pessoas moram na casa da sogra, na casa de um parente, né? Ou moram próximos a parentes, né? E é muito possível que durante esse período aí, essa proximidade, né? essa rotina mais próxima aí dos parentes, da família, tenha gerado sim conflitos e que, portanto, daqui para frente precisam ser cuidados. Bom, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu precisava, né, tocar nesses 3 assuntos para trazer como forma de orientação, né? Para quem não me conhece, sou Hermes Carlos, sou psicólogo. Recorrentemente temos trazido aí esses vídeos para aquelas pessoas que não têm acesso, né, a um profissional de psicologia, um profissional especializado, né? Então a gente está trazendo isso como uma estratégia, né, para que você também tenha acesso. Mas se você percebe que algo está demasiadamente desconfortável na tua vida, mais uma vez dizendo, no que diz respeito à tua vida emocional, busque sim um profissional. Né? Existem algumas instituições que têm o serviço gratuito, embora nesse momento agora talvez seja mais difícil, e tem as clínicas particulares, né? Inclusive clínicas com tarifas sociais, tem as clínicas escolas nas faculdades, que eu acredito que quando retomarem suas atividades, também serão retomadas essas atividades de psicologia, certo? No mais, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E, aliás, para nos incentivar, não é, a produzirmos outros vídeos, aí no nosso canal, vai aí, dá aquela clicada lá, aquela curtida, siga-nos nas redes sociais, estamos também no Facebook, né, a página Um Dedo de Prosa Molde o Nosso Juízo, e também lá no YouTube, certo? Daqui a pouco a gente já volta aí também com outros vídeos, falando também de outros temas importantes para a nossa vida, nossa saúde mental, né, qualidade de vida. Forte abraço a todos.